Se você é um bolsonarista, como você foi treinado a não ouvir ninguém que não se auto-intitule da direita, você não vai acreditar em mim se eu falar pra você que 31 de março não deveria ser comemorado, que é um absurdo falar em comemoração no dia 31 de março. Mas se o Lobão falar, você acredita? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal que não é socialista, não é comunista, mas não é de direita. Ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e comente, seu comentário é muito importante. Eu sou jornalista, sou formado em história, eu adoro política e montei esse vlog para poder falar sobre política, né? Vocês sabem que Jair Bolsonaro pediu para se comemorar o dia 31 de março lá no Exército. E os setores mais moderados do militarismo falaram, cara, não faz isso não. A gente está tentando limpar a nossa barra, limpar a nossa imagem há mais de 20 anos para você fazer uma coisa dessa, cara. Não, menos, senta lá, Cláudia. Outro senta lá, Cláudia, no coitado do Bolsonaro, né? E o que chocou a direita é que o Lobão, que vinha sendo um efusivo defensor do Bolsonaro e das pautas mais radicais da direita, fez um vídeo falando, gente, tudo menos comemorar essa ditadura, porque aí ele lembrou do tempo dele, né? Que ele foi roqueiro nos anos 80, ele sabe que quer levar blitz, que quer ter música censurada, ele viu o Brasil da época, coisa que vocês mais jovens não viveram. Né? Eu acho uma pena o Lobão ter me bloqueado no Twitter, porque era um cara que eu conseguia conversar com ele. De repente ele foi ficando louco com esse negócio de eleição, de política, de direita e esquerda, e começou a dar bloco em todo mundo, né? Diferente do Roger, amigo dele de geração, que é bolsonarista, mas é um cara com quem você pode conversar numa boa se você não for daquele tipo que fala, não, se ele vota no coiso, no bozo, não serve pra mim. Eu nunca penso desse jeito. Eu acho que todo mundo tem que dialogar e que a política não deve ser misturada com a pessoa humana, até porque a gente não é na política. Você está apoiando alguém. O que está fazendo muita gente ficar sem graça é que muita gente exagerou demais nas suas colocações e agora está tendo dificuldade em rever suas posições. Inclusive o Lobão, que me deu bloco por uma razão estúpida. Eu consegui resgatar o tweet que eu acho que foi o que fez ele ficar com raiva de mim. Ele disse no Twitter dele que eu seguia que o PT matou o rock no Brasil. Eu falei, cara, pera um pouquinho. Peraí, eu sou desse tempo, você também, né? E respondi pra ele, Lobão, o PT já fez muita merda, mas não matou o rock. Veja bem, o PT já fez muita merda, não sou petista. E não sou mesmo, mas não matou o rock, que foi morrendo a partir de 92, eu dou uma aulinha pra ele pra lembrar história. Quando acendeu a lambada, o sertanejo e o pagode. Quem é da minha idade lembra disso. Os ícones do rock Brasil gravando discos medíocres, por pó ou tédio, talvez ele tenha ficado irritado com essa frase, porque ele já foi preso por causa de droga e tal. Alguns seriam resgatados mais tarde com os acústicos do Palladian. Eu continuo falando aqui que teve um acidente com o Herbert Viana também, que a gente teve exceções à regra quando se fala em morte do rock, porque Mamonas fizeram uma coisa brilhante, pena que foram precocemente levados, Charlie Brown Jr., Rapa, um monte de gente segurou essa chama acesa. Mais pro pop, sim, mas Skank, J Quest, houve uma certa evolução para esse lado aí, gente menos pauleira, né? Tudo bem. O que me leva ao Palladian, que eu citei aqui os acústicos do Palladian. Palladian foi o maior empresário de rock do Brasil nos anos 80 e 90. Empresário de tudo, empresário artístico. Ele salvava carreiras. A Gal Costa mesmo foi salva por ele uma vez, estava em crise na carreira. Ele trouxe a Gal Costa, levantou a Gal Costa de novo e a Gal Costa chamou ele na vez de um remédio amargo que a gente tem que tomar. Eu tive a oportunidade de conhecer essa lenda que é o Palladian, que já empresariou Rita Lee, RPM, Titãs, Paralamas, Capital, quando ele fez um trabalho para mim como advogado e eu ouvi muitas histórias dele, né? Inclusive essa que baseia o que eu tô falando aqui no post, que foram os acústicos que levantaram carreira. Capital Inicial estava hiper decadente, o Dinho tinha saído, tinha voltado, eles estavam começando do zero quando o Palladian fez o Capital Inicial acústico, que foi um mega hit. Titãs a mesma coisa. Já eram empresariados pelo Palladian quando resolveram gravar o Titanomaquia. Eu nem me lembro mais quem era o produtor, mas eu acho que era um produtor do Nirvana, gravou em Los Angeles, era a época do grunge, aí eles quiseram fazer uma coisa mais pesada, o Palladian olhou para aquele disco e falou, isso não vende, bota umas baladinhas, algumas coisas para me ajudar a trabalhar, os caras falaram, não precisamos de você, que não sei o que, foram embora, depois voltaram com um cassetezinho na mão, anos depois, falou, isso aqui dá, e isso é a versão do Palladian, tá, Titãs? E o Palladian teria ouvido o cassete e falou, agora dá, e saiu dali o acústico do Titãs, com Cegos do Castelo, aquelas versões refeitas das músicas antigas.
e foi realmente um reborn dos Titãs, né? Então, assim, ó, o que eu falei aqui é verdade. O PT entrou no poder em 2002, 2003. O rock morreu quando chegou a lambada, quando chegou o sertanejo, quando chegou o pagode, quando teve o acidente com Herbert Viana, quando o Lobão parou de produzir coisas interessantes. A galera toda perdeu aquele gás. É normal que isso aconteça. Eu sou compositor, eu fiz muita coisa com seminovos, a gente faz coisas legais. Eu tenho um vídeo aí com 2, 3 milhões de views, que é muito bom pra mim. Guardadas as devidas proporções, viajei o Brasil inteiro, fiz shows antológicos com a minha banda, os Seminovos, mas acabou, né? Eu nunca cheguei a ganhar dinheiro com o rock, porque o rock já tinha acabado quando nós lançamos os Seminovos em 2009. Então, esse é um métier que eu trabalho, que eu entendo, que eu sei o que eu tô falando. O Lobão se ofendeu e me cortou. Mas o Lobão é um rebelde, né? Ele é da natureza dele ser um rebelde. Então, eu realmente nunca entendi o Lobão olavista, né? Não casa. Talvez ele tenha sido olavista por rebeldia, para se voltar contra essa hegemonia da esquerda que o Olavo tanto fala, né? Do marxismo cultural. Ele deve ter comprado essa ideia. Pera um pouquinho, se existe uma hegemonia, eu tô fora. Eu sou contra a hegemonia. Ele insiste em falar que Chico é uma bosta, mesmo Chico fazendo poesias que ele, com todo o talento que ele tem, ele, Lobão, jamais conseguiria fazer. Lobão é um precursor do nós contra eles, né? Então ele se sentiu muito à vontade com esse cenário político. E o problema mais sério desse cenário político é que ele não é lastreado em informação. Antes da internet, das redes sociais, tinha muita gente que não gostava de política. O cara falava, eu não curto política, eu não converso sobre política, não me interessa política. Muitos tiozinhos da minha idade, mais velhos, mais novos do que eu, mas tiozinhos, não gostavam. Que na verdade era o seguinte, o cara não entendia de política, tinha medo de falar besteira numa roda, que era onde você falava, não tinha rede social. Esses assuntos eram em mesa de boteco, no jantar de Natal, então você preferia não falar nada porque você não entendia, né? E pronto, era assim. Algumas pessoas não gostavam de política. Jovem, então, meu Deus do céu. Jovem não gostava da linguagem, não gostava de nada, da roupa, era careta. Político era... Pra que política? Mas aí com as redes sociais, a política se popularizou. Por quê? O jovem, através dos memes e através de uma forma quase caricata de representação dos políticos, de repente achou um jeito de entender, de um jeito muito divertido e fácil, o que é a política. Bolsonaro virou o mito, né? É o cara que mitava. Agora, por que ele mitava? Ele era mito porque ele fazia grandes coisas? Não, porque ele dava respostas grosseiras em situações que as pessoas normais seriam políticas o suficiente para não fazer isso, ou educadas o suficiente para não fazer isso. Ele era capaz de chegar para uma mulher e falar assim, dá uma que eu te dou outra, dá uma que eu te dou outra. Ele era capaz de chegar para um gay e falar, eu sou homofóbico sim, vai queimar sua rosca. Né? E todo mundo fala, mitou, ele não tem politicamente correto, ele oprime, né? O termo opressor, que é uma coisa horrorosa, entrou para moda. Então foi muito fácil nesse cenário de desinformação, né, que também foi os tiozinhos consumiram, mas de outra forma, foi uma certa releitura sacana da história através de fotos, frases simplistas ou mentiras descaradas que foram fazendo ele achar que ele entendia de política, sendo que não entende porra nenhuma, porque quem vê meme e acompanha a rede social não pode falar que entende de política. É muito complexo. Inclusive o 31 de março é muito complexo. Por que se discute tanto uma coisa como, poxa, é história, é fato. Por que tem discussão se é golpe ou se é um regime? É simples. O Brasil não é simples, entendeu? Da mesma maneira que o povo foi pra rua pra tirar a Dilma, em 31 de março havia gente na rua pedindo desesperadamente a intervenção do exército porque tinha medo do Jango, que tinha assumido o governo, porque o Jânio, que era o eleito, saiu. Entrou o Jango, que era mais à esquerda, muito mais à esquerda do que o Jânio. Aliás, eles nem eram da mesma chapa, naquela época tinha isso, vice de uma chapa e presidente de outra. Tudo para dar errado, né? Mas tudo bem. E ele começou a tomar medidas que naquela época da Guerra Fria poderiam sugerir que o Brasil mergulhasse numa cubanização. Tá? Se bem que Cuba ainda, em 64, ainda não era essa coisa que virou mais tarde. Mas assim, ó, havia esse medo. E havia principalmente crise econômica e carestia. As pessoas só reclamam aqui no Brasil, eu já disse várias vezes, quando está em crise econômica. Você pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser petista, pode ser artista, pode ser motorista, se você fizer o Brasil dar certo na economia. E você é o herói da nação. Por isso é que o mito Bolsonaro está em crise, porque ele não está conseguindo transformar o que ele fazia na internet em fato. O que nos leva, inclusive, à percepção de que talvez o próprio Bolsonaro, que entrou para a política como opção, porque ele seria expulso do exército, que ficou 28 anos no Congresso no baixo clero, sem nenhum destaque, sem aprovar lei relevante,
sem fazer nada de relevante, a não ser tretar com as pessoas, seja ele próprio um tiozinho de internet que comprou as histórias do Olavo e se alinhou com a galera linha dura, mais saudosista dos tempos de poder, que com certeza haviam no exército na época que ele entrou e fez a carreira dele, lá dos anos 80, gente que falava assim, bom mesmo era nos anos 70, que a gente não tinha que dar satisfação para ninguém. Por isso é que ele já defendeu várias vezes milícias no Congresso. Ele sempre defendeu, ele sempre achou que é melhor o bandido morto, mesmo que seja morto de forma ilegal, clandestina, corpo desovado, não sei aonde, ele sempre disse isso. Agora, se ele é delirante, se ele tem saudade daquele tempo e acha que aquele tempo era bom, o Brasil não é tão imbecil ao ponto de querer apagar a sua história e sabe que não era bom. O próprio Lobão sofreu na pele o que é a ditadura. Então ele fala, cara, eu vivi isso, não queiram isso. Agora, se não quer isso, por que eleger um cara que apoiou isso a vida inteira? Essa é uma questão a se discutir. Mas é inegável que se tivesse ditadura, a gente não estava aqui. Eu não estaria aqui falando isso e nem você comentando aqui embaixo. Outro dia eu apanhei no Twitter só por ter levantado uma questão que eu acho relevante, que é o anonimato deveria ser varrido da internet. Tudo bem, você quer usar um avatar de anime e botar um nome fantasia, beleza, mas com 2 cliques as pessoas deveriam te achar ali para saber com quem tá falando. Sabe para que isso? Não é para perseguir, não. É porque se você fizer isso, você vai dizer menos merda, porque você vai se vigiar mais. Muita gente que se esconde atrás do anonimato, e tá aí o Chan, né, que do Golachan e outros que levaram essa chacina de Realengo e depois agora em Suzano, para dizer que eu não tô falando merda. Muita gente se aproveita do anonimato para fazer coisas e falar coisas que não teriam coragem de falar e fazer usando o seu nome e a sua cara. Isso é liberdade de expressão? Não. Liberdade de expressão é você, como cidadão, se expressar sem medo de ser punido. Enfim, quem bota a cara, responde. Então eu tô aqui num gesto de coragem falando coisas. Agora, se você bota lá Mr. Nobody e uma fotinha esquisita e acha que por causa disso você pode me chamar de filho da puta e tal, você tá muito enganado, tá errado. Numa democracia esse medo não deveria existir. E é por isso que a gente é contra a ditadura. É por isso que a gente fica tão pistola com 64. Seu avô, seu pai que fala pra você assim, bom tempo, não tinha nada errado, isso que o pessoal fala, você andava nas ruas com segurança. Não era a ditadura que mantinha a segurança nas ruas. Era um Brasil menor, com menos droga, sem crime organizado. E isso não é um fenômeno por causa dos militares. E para combater isso, não era necessário uma ditadura. Você poderia fazer isso tudo, inclusive combater a ameaça comunista nos anos 60 de forma democrática. Todos nós sabemos que o Brasil não queria, nunca quis ser socialista nem comunista. Quanto mais agora. O que mudou é que agora existe um movimento de extrema direita no mundo que o Brasil entrou também por causa da internet. O fenômeno que acontece aqui acontece lá fora também, de desinformação, de informação pela metade, de um saudosismo meio doente, né, daqueles tempos da Guerra Fria. E aí você tem ainda na Rússia e nos Estados Unidos o Putin e o Trump, que são, nas palavras de um outro capitão, Capitão Nascimento, aquilo que a gente pode chamar de fanfarrões, porque adoram essa coisa de lembrar os velhos tempos, de se mostrar como superpotência. Já tá lá Trump e Putin tretando aqui na Venezuela, aqui do lado, e o Bolsonaro, em vez de ficar no canto dele, largando os dois pra lá, tá lá se metendo. O fato é que, tirando o folclore em torno das coisas, quando você para pra ver, você fala, pô, velho, não é desse tamanho, não. O mundo já tá globalizado, já é um mundo de mercado. Até a China já está no mercado. A China vende produtos para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vão lá, recebem o Bolsonaro todo alegrinho, depois vai fazer negócio com a China, grande anticomunista que ele é. Muito engraçado, é tudo muito engraçado, né? E aí a gente está vivendo essa crise gigante aí, porque a gente acreditou nesse sonho de uma noite de verão, nessa fantasia delirante de uma direita, de uma volta aos tempos saudosos da ditadura, e ainda vem o maluco lá pedir pra gente comemorar isso. Que é isso, gente? Tem que comemorar a ditadura, não. Gente sumiu, gente desapareceu. O Estado praticando crime é absurdo. O Estado já arranca tudo da gente, todos os nossos impostos. Se a gente permitir que o Estado nos oprima no nível de poder te arrastar para um porão, fichar seus filhos menores de 12 anos e levá-los para assistir a sua tortura, para te fazer pressão psicológica, matar inocentes e sumir com os corpos, isso tudo é fato. Não interessa o número, não interessa comparar se aqui matou mais ou menos que a Argentina. Sumiu gente pra caramba, muita gente foi torturada, muita voz foi calada, fora as obras culturais mutiladas, como o Lobão bem sabe. Não dá pra ter saudade, não dá pra comemorar. O exército sabe disso. E o Bolsonaro, se não sabe, é só um tiozinho babaca da internet que tá precisando acordar e governar esse Brasil.
esse Brasil, porque só tem esse, né? Governar o Brasil. Eu sou o Maurício Ricardo, muito obrigado pela sua paciência, obrigado por me assistir, obrigado por se inscrever no meu canal que está crescendo, estou muito feliz com isso. Ative as notificações, dê seu like e não se esqueça de deixar seu comentário. É importante mesmo, eu leio, viu? Mesmo quando eu não boto coraçãozinho, aliás, está atrapalhando o meu sono, é muito comentário, mas eu faço o possível. Valeu, galera, obrigado. Tamo junto.